Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de dezembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos retornar à questão de número 157. Vamos envolver a nossa irmã Estrela para fazer a nossa prece de abertura. Amigo Jesus, mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo, o reencontro na casa. Que tu possas, Senhor, envolver a todos nós, a fim de que tenhamos, Senhor, o equilíbrio necessário para ouvir e internalizar os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, e que teus abnegados trabalhadores do bem estejam conosco, nos conduzindo em mais esse trabalho. Fica conosco, Jesus querido, por hoje, por amanhã e por todo sempre. Então vamos lá, 157. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar-se semelhante desejo? Nós sabemos que nem todos os espíritos estão numa condição de permanecer na Terra. Eles desencarnam e voltam para determinadas colônias. Alguns ficam no estado de sono, outros acabam realmente estar no estado de sono, mas com um pesadelo muito grande. Alguns estão em determinadas instituições. Por exemplo, nós vamos ver o nosso André Luiz, que ficou 8 anos sem ter consciência num umbral, que é essa porta de entrada, esse período de transição dele, esse período de perturbação da desencarnação dele durou 8 anos. Por isso que a gente diz, o estado de perturbação ele pode demorar segundos, como até décadas, e alguns até séculos. A pergunta que os espíritas fazem a Emmanuel é: os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando queiram? Como procedem para realizar-se semelhante desejo? Vamos ver a resposta? Ele diz: isso é possível, não quando querem, mas quando mereçam, mesmo porque existem espíritos culpados que, somente muitos anos após o desprendimento do mundo, conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. Então ele diz: os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Sim, pode, isso é possível, mas não quando querem, mas quando mereçam. Ele diz: mesmo porque existem espíritos que são culpados, que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Porque o que acontece? O fato de eu estar desencarnado, isso já quer dizer que eu consigo enxergar todos os espíritos? Não. Então, às vezes, eles são recolhidos, são trazidos a reuniões do Evangelho, a estudo do Evangelho, e isso já é uma bênção muito grande para eles. Agora, lembrando sempre, gente, quando se fala em desencarnação, cada caso é um caso, tá? Nós estudamos bastante isso no André Luiz. Cada pessoa tem uma forma particular de desencarnar. Aí vai depender muito da pessoa. Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente
terrestres, que seria o próprio corpo físico. Então, no processo da comunicação, como ele fala aqui, há uma situação fluídica, como ele coloca aqui, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Porque quando a gente está encarnado, a gente fica limitado a 5 sentidos. Quando eu estou desencarnada, eu não estou mais limitada a 5 sentidos. Mas quando eu tenho que me comunicar novamente, utilizando um corpo físico, um processo da psicofonia, eu tenho que novamente me limitar aos 5 sentidos. Hoje, gente, a nossa dificuldade para se comunicar com além é médium. É médio, que nós não temos. Quando a gente fala em sintonia e afinidade, parece assim, então, se é um espírito perverso, e se ele se comunica através do médium, quer dizer que o médium é perverso também. Não necessariamente. É uma combinação de fluido. Por exemplo, quando a gente diz assim, olha, fulano é médium que tem a capacidade bem maleável, ele dá todo tipo de comunicação. Então é como se ele tivesse, vamos usar um termo, é como se ele tivesse uma substância química que combina com vários tipos. Nós temos outros médios que só dá o mesmo tipo de comunicação, então ele não tem uma maleabilidade. Então tem outros médios que têm. Então a gente percebe, por isso que a gente diz, quando você fala em psicofonia, cada médio tem uma particularidade. Por exemplo, nós temos médios de psicofonia que não consegue dar nenhum tipo de comunicação que tenha detalhes, tenha datas, nomes, lugares, entendeu? Que nós vamos chamar de comunicações com particularidades. O médium não tem. Então, existe algo na faculdade mediúnica que dá essa maleabilidade para que ele entre em transe e consiga com vários tipos de espíritos, entendeu? Ele consegue, por exemplo, Chico tinha essa maleabilidade. Ele atendia um Emmanuel e atendia um suicida. Ele conseguia, ele tinha essa maleabilidade fluídica para se adaptar, porque tem que haver uma combinação de fluido, para que haja essa comunicação, essa sintonia. E o espírito, quando ele entra nesse transe mediúnico, ele entra em contato com o perispírito do médium, ele passa a sentir físico, o corpo mesmo. Nós observamos nas obras de André Luiz que há casos que eles, por exemplo, é um caso que eles vão dizer que a moça era um processo anímico da moça. Mas eles trazem um espírito para se comunicar, era alguém muito querido daquele grupo, e o espírito dá a comunicação, mas em verdade, você assim, não tem nada a ver com ele, não parece com ele não falava desse jeito, mas na verdade era ele, só que ele não estava realmente falando com o seu modo de ser, ele estava sendo teleguiado pelo amigo espiritual, para passar as lições necessárias àquele grupo, entendeu? Porque ele não estava em condições ainda, ele não estava. Nós vamos ver isso nas obras no Céu e Inferno. Algumas vezes o espírito está em situação muito difícil, ele fala, mas ele diz, eu estou sendo orientado pelo guia espiritual. Alguém me ajuda nesse momento, porque a pessoa não tem. Então é como se fosse assim, 2 médios. O espírito desencarnado passa para o espírito sofredor, e o espírito sofredor passa para o médio vai e passa para o grupo. E o mais difícil ainda é encontrar médium que não interfira, que tem essa combinação. Aí você vai dizer, puxa vida, na época de caderno, sim, na época de caderno reencarnou muitos médios com N capacidade mediúnica, tanto de efeito físico, porque era o momento de comprovar o fenômeno, entendeu? E o fenômeno estava tomando corpo, então precisava, através do fenômeno, iria se perceber a existência e a sobrevivência da alma. Hoje já não é mais através do fenômeno, hoje a espiritualidade não quer provar mais nada, o que eles querem é que a gente estude, para conhecer o que já foi provado, porque hoje nós sabemos que o espírito ele é eterno, o espírito é eterno, o espírito não morre, e é interessante quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, que a gente se vê à beira da morte, se a gente ainda se desespera, mostra que o nosso conhecimento está só aqui, mas não desceu para cá não, entendeu? E isso atrapalha muito. 158. Se uma criatura desencarna
deixando inimigos na terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Então vamos dizer que eu seja inimiga da Fabrício, eu desencarno. Eu posso continuar inimiga e perseguindo a Fabrício e eu nessa situação que ela não me vê mais, né? Sou invisível para ela. Eu posso continuar? A pergunta é: posso continuar perseguindo? A resposta: isso é possível e quase geral. Por isso que Jesus, olha, te refaz com teu inimigo enquanto vocês estão no mesmo caminho, porque depois que desencarna a coisa fica mais complicada. Agora olha que coisa linda aqui, ó. Isso é possível e quase geral. No capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Olha lá, o amor une, mas o ódio também. Ele diz: o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade. O ódio não é um laço, ele é uma algema. Então você se liga, mas na condição de prisão. A algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Quem lembra no livro Obreiros da Vida Eterna, não agora no mundo maior, o caso daquela moça que faz o aborto e que o filho era um inimigo reencarnado, que se submeteu a reencarnar, e uma vez a mãe realizando o aborto, ele optou em se tornar inimigo. Então a mãe sendo expulsa do corpo através do aborto, ela acabou vindo a óbito, saiu os dois ligados. Os dois ligados. Então na condição de algema. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que, no plano invisível, perseverem os elementos da aversão e da vingança implacáveis, em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Ou seja, não retribuir o mal. Olha lá. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que, no plano invisível, eles vão perseverar nos elementos da aversão e da vingança implacáveis. Em obediência às leis de reciprocidade, compreendendo-se daí a necessidade do perdão com inteiro esquecimento do mal. Por que esse esquecimento do mal? Esquecer não é sumir da minha cabeça. Esquecer é não reviver. Entendeu? É não estar trazendo sempre aquilo na tua memória, sempre revivendo. Esquecer é não voltar a reviver. Então, uma vez que eu faço esse movimento de não estar revivendo, de não estar constantemente lembrando, eu não entro mais em sintonia, alimentando e entrando em sintonia. Então, esquecer é não reviver, não relembrar, deixa no passado, toca o barco para frente. E para nós que estudamos o pensamento, a gente percebe o quão perigoso é o pensamento, o quão perigoso é. Em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se, ou seja, compreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Porque eu não tenho que me entristecer se alguém me fez o mal. Eu tenho que me entristecer se eu fiz o mal. Porque eu não posso ficar triste porque o outro sujou a mão. Não, eu tenho que ficar triste quando eu sujo as minhas mãos. Então é muito melhor eu ser a vítima do que o algoz. E em verdade é.
para eu perdoar, é necessário que a mágoa esteja instalada. E quando a mágoa está instalada, quando o ódio está instalado, é um sentimento complexo, porque é como se ele... parece uma mangueira. A raiz dele é muito profunda. E é difícil arrancar, não dá conta de arrancar, não. Então, o fácil é eu conseguir, no ato, eu conseguir me evangelizando esse sentimento e eu não deixar ele criar raiz em mim. O trabalho tem que ser na hora. Então, normalmente, por exemplo, vamos dizer que você me fez um mal muito grande, aí eu fico cultivando, vou te perseguir também, Fabrício, vou acabar com a tua vida, olha o que você fez, eu não te perdoo, você vai ver só, o que eu puder fazer, vou movimentar os mares, mas eu vou te destruir. Morro, não perdoa. Então, aí virou uma mangueira, e bem alta, você tem que pagar um preço muito alto para chamar um profissional para tirar essa mangueira daí. Entendeu? Então é mais ou menos esse sentimento, o ódio e a raiva. Então, se você me fez algo e eu consigo racionalizar, eu consigo trabalhar esse sentimento para não enraizar. Esse é o movimento que nós temos que fazer, entendeu? Aí esse é fácil. Ele só exige de mim vontade. Aí entra o nosso estudo do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Acessa a vontade, direciona. Lembra que a vontade ela é o gerente. Né? E os demais são departamentos. Você vai envolver aí a memória, o prazer, lembra? Resgatando algum débito, isso pode ser uma provação, ou é uma expiação, uma provação. Eu acho que o grande lance é nós entendermos que nós não somos vítimas de nada. Às vezes, gente, a gente consegue resolver um boi e a gente se engasga com uma mosca. Às vezes a gente está pronta para testemunhos grandes, mas a gente se enrola com as pequenininhas que acontece com uma amiga, com um ambiente profissional, entendeu? Essas coisas menores. Às vezes com uma palavra, nossa suscetibilidade é terrível, né? É aquela fala do discípulo que buscou Jesus: Senhor, estou falando mal de ti. E o discípulo estava irritadíssimo. Acho que foi Filipe, não sei, não recordo. E aí Jesus disse assim: meu filho, por um acaso não é um ato de vaidade querer que todos falem bem da gente? Entendeu? Então ele ensinando aí a raciocinar, ele raciocina, racionaliza, para pensar, não deixa esse sentimento tomar raiz dentro de ti. Então depois que a mangueira cresce, é complexo, Fabrício. Mas se eu conseguir trabalhar aqui na hora da encrenca, já ajuda bastante, e ela não tende a dar nenhum tipo de raiz, entendeu? O que eu não posso é guardar, que a gente chama de guardar mágoa, né? É guardar isso. E ficar nutrindo a revolta, e ficar nutrindo como você vai se vingar, a vingança, né? O ódio não é uma coisa que diz assim: eu te fiz, a partir de hoje eu te odeio, não. O ódio ele foi uma construção. Ele foi uma construção. Você fez, me veio a mágoa, me veio a dor, e a dor me proporcionou uma revolta, acompanhada da tristeza, do ódio, que ele vai crescendo dentro de mim. Quando as coisas acontecerem na nossa vida, racionaliza. Racionaliza. E às vezes, sabe, não é nem coisas que são de existências passadas. Às vezes são coisas, por exemplo, de repente eu tenho um funcionário, mas eu não assinei os documentos dele, mas ele está ali: não assina não, vai essa história, né? Eu vou ficar aqui só um tempo, você sabe, me ajuda aí e tal, BBB, e você vai e cede, né? A pessoa vai e sai, daqui a 3 meses chega o documento na tua empresa que o cidadão te colocou na justiça. Isso é muito comum, né? A primeira coisa é a decepção que vem. A segunda é a raiva de si mesmo por ter acoitado uma situação dessa. E o terceiro, o ódio, porque que a pessoa fez, ainda mais se você tiver que pagar para uma criatura que o usou de má fé realmente. Então, como nessa situação, entendeu? Então você se depara, então não é coisa do passado? Não é. Foi imprudência minha, porque às vezes em nome de uma pseudo-caridade a gente faz muita besteira. Não, se eu estou no planeta de provas e expiações, eu sei que eu convivo com doido, com gente de tudo que é nível. Então não, se você quer ficar, vai ser assim, se não quer, tchau e benção. Mas eu não vou, porque eu sei aonde isso vai parar.
Então, às vezes, a gente, em nome de um vou te ajudar, a gente acaba arrumando o inimigo. Então, se eu sei que eu vivo no planeta de provas e expiações, eu não devo dar espaço para que o outro se complique. Aí você vai dizer, nossa, a condição foi tão ruim, o cara precisava tanto de ajuda, por que ela não acoitou ele, por que ela não ficou? Olha lá a ideia de bondade ridícula que nós temos. Pseudo-bondade. A 159 ele diz assim, olha, no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos esclarecido. Então, uma vez que tem a obsessão, processo obsessivo, aí ele pergunta, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, eles têm conhecimento dessa ação? As chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos. Olha que interessante. A primeira informação que ele nos dá, as chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos. Ou seja, eles sabem. É muito comum, quando a gente está no nosso movimento espírita, obviamente, a gente se depara com muitos processos obsessivos de subjugação, em que chega um jovem, chega um adulto, se incorpora, se joga no chão, se bate todo, né? Alguns entram num processo de uma depressão, que acaba indo ao suicídio, né? Então a pergunta dele, os guias espirituais sabem, né, que isso está acontecendo? Como é que isso acontece? E o Emmanuel, na primeira resposta, ele diz, as chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza, seja ela boa ou menos boa, todas acontecem, não se verificam a revelia sem Jesus saber. E sem os seus prepostos, aqueles que trabalham com ele. Então, se fulano está no processo obsessivo, Jesus sabe e permite. Mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. Então, olha lá, não se verifica a revelia de Jesus e de seus prepostos, de seus trabalhadores, que são mentores do homem na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz. A perseguição de um inimigo invisível tem um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria. Então, enquanto o Papai, nosso Senhor Jesus, está permitindo, tem um propósito para o encarnado. Eu me recordo, fazendo oração por uma jovem, uma situação muito difícil, há muitos anos atrás, e eu, na minha ignorância, orando, eu pedia que afastasse esses espíritos. Era um processo obsessivo. Que afastasse esses espíritos. E eu me lembro de um amigo espiritual nos dizer aqui, ó, minha filha, a gente tira esses, ela arruma outro. Então é uma questão de mudança. Enquanto a pessoa não muda, a obsessão continua. Hoje, quando a gente faz atendimento, diálogo, eu não falo de obsessor. Eu não falo de absolutamente nada. Eu me preocupo com o ser humano que está na minha frente para que ele mude a sua conduta moral. Se ele muda a conduta moral, ele mudou a sintonia. O espírito obsessor não tem mais ação sobre ele. Então é essa lição que Jesus quer que a gente entenda. Te moraliza que tudo muda. Então eu não tenho que me preocupar com os espíritos obsessores. Nós temos que nos preocupar com a nossa atitude, com a nossa conduta moral. Uma vez a conduta moral mudando, tudo muda. Então, olha, é com a permissão de Jesus. Então ele diz que essa perseguição tem um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria. Precisa aprender. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral. Olha aqui, ó. A tolerância.
Recentemente, aqui no bairro nossa cidade, um rapaz passa na moto e um rapaz no carro. O rapaz da moto, não sei porquê, se desentendeu e ofendeu o rapaz do carro. O rapaz do carro foi e xingou o rapaz da moto. O rapaz da moto passou, xingou e quebrou o retrovisor do carro dando um chute. O rapaz do carro, como era policial, estava com revólver, tirou o revólver e deu um tiro. Ele estava aqui, ó, tolerância. Ele pode ter recebido uma influência espiritual? Pode. Por quê? Por falta de tolerância. Ele se vinculou. Paciência. A conformação com o que nos acontece, porque a revolta, a rebeldia me faz surtar. Tudo isso são canais. Uma vez que eu me desajusto, eles acoplam. Só aguardo um momento para, nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Então, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação, nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Porque quando um ente querido meu está nessa situação, eu que estou ao lado vou passar por tudo isso aqui: fortaleza moral, tolerância, paciência, conformação. O Bezerra viveu um filho que viveu uma vida inteira subjugado aos espíritos e ele não conseguiu. Será que todos Jesus conseguiu libertar? Porque não era uma questão de Jesus conseguir, mas de o outro merecer. Merecer ainda é necessário esse tipo de patologia, esse tipo de influência. É ainda necessário ele estar subjugado para ver se aprende. Vamos só mais um para a gente finalizar? Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra, em seres femininos e masculinos. Então ele disse: olha, eu não vou nem perguntar os que estão distantes, mas esses espíritos que estão aqui ainda na crosta, bem próximo da Terra, eles se dividem em espíritos femininos e espíritos masculinos? Por que ele fez essa pergunta nas esferas mais próximas? Porque no livro dos espíritos já tem a resposta. Tem sexo dos espíritos e não como tu pensa. Sexo feminino, sexo masculino, não como tu pensa. O que há é simpatia, né? De ideias, isso, mas não sexo masculino e sexo feminino. Então essa ela já sabe. Mas aí ele quer saber, mas aqui próximo, os espíritos que estão aqui, eles se dividem dessa forma? Ele diz assim: olha, nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que eles eram mais agradáveis nas atividades da existência material. Então, se eu me agrado muito do corpo feminino, eu vou estar me apresentando, se do masculino também. Mas se nós formos lembrar o livro Obreiros da Vida Eterna, quando Asclépio foi se materializar na colônia que André estava, ele teve que se materializar, porque na colônia a qual ele está, não existe mais um corpo assim. Não me pergunta como é, que eu não sei. Nem vem. Mas que tinha essa forma, não. Ele teve que se materializar até para se tornar visível aquele grupo. Então, com certeza, onde Asclépio está, não tem mais forma feminina e forma masculina. Então, forma masculina e forma feminina é um estágio. É um material pedagógico para que eu tenha um equilíbrio das duas, do yang e do yin, do ânimos e da ânima, do homem e da mulher, macho e fêmea. Perfeito equilíbrio da emoção, do sentimento, não da forma. Mas para um espírito obediente a Deus, ele sempre vai respeitar a forma. Porque a forma, ela já me diz o que eu tenho que fazer. A que viestes, exatamente.
porque Deus não erra. Ainda existe, que é o que ele fala. Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhes eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas que perambulam no mundo com uma veste orgânica imposta, olha aqui, pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação. Então, essas que estão encarnadas numa situação imposta, olha, a criatura no mundo espiritual é uma alma super feminina. De repente, olha, você vai, por uma imposição, reencarnar no corpo masculino pelo trabalho que você vai ter a realizar junto às pessoas. Então, essa pessoa, uma vez desencarnando, ela retoma a sua forma antiga. E tanto é que nós vamos ver alguns tipos de reencarnações impostas, que a pessoa se rebela tanto que ela quer colocar para fora o que ela tem dentro. Então, se ela se vê no corpo masculino, ela não aceita, não admite que é pôr a mulher que ela tem dentro para fora. Castrando, maltratando, deformando todo o seu corpo. Tarefa é realizar junto às criaturas terrenas, retomam as suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberem cumprir os seus deveres no plano das dores e das dificuldades materiais. Então não é uma questão de qualquer um, mas aquele que soube cumprir. Tu imagina quando você olha algumas situações que é uma aberração, que tu sabes que é um homem e o corpo está uma aberração. Joguinho, é uma coisa horrorosa. Primeira coisa, não se submeteu à encarnação, porque se reencarnou para aquele corpo, deveria ter vivido naquele corpo. Segundo, vai desencarnar, não vai poder assumir a forma anterior e vai ter que ficar com aquela aberração. Tudo é avaliado, sabe, Fabrício? É a intenção. Sabe, eu posso ser um tatuado, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, tudo vai avaliar a intenção. Às vezes a pessoa faz aquilo para agredir. Agora chega um momento que a pessoa começa a se tatuar tanto, que de duas uma, ou está doido, surtou, porque tem vários níveis, né? Ou a pessoa está surtada realmente e ninguém percebeu isso, ou a pessoa quer agredir bastante a sociedade. E às vezes é até um processo de desamor a si próprio, sabe? E a pessoa quer chamar atenção, ela quer chamar atenção, então ela quer ser notada, aonde ela quer chegar, ela quer ser notada. Eu me lembro de uma trabalhadora da empresa que eu trabalhei, ela recebia visita às vezes de uma irmã, e a irmã cada semana estava com o cabelo de uma cor, lilás, rosa-choque, verde. Eu sempre ali distante, né? E um belo dia chegou bem próximo e eu cumprimentei, falei, eu tenho o hábito de olhar nos olhos. E ela começou a se incomodar. Ela disse: a senhora não vai falar nada do meu cabelo? Porque ela estava habituada a todo mundo falar mal do cabelo dela, vou perguntar, fazer qualquer piada. Não. Isso a incomodou. Então você vê que no fundo a pessoa é carência, a pessoa quer só chamar a atenção, entendeu? Agora, em relação ao homossexualismo, em relação a esse parágrafo aqui do nosso irmão Emmanuel, essa resposta dele, eu vou até finalizar para a gente fechar comentando. Ele diz assim, dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos, com esses ou aqueles traços característicos, estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina. Mente, espelho da vida. Lembra? Refletir? Transformando-se, então, nessas ou naquelas condições, em perfeitos executores dos desígnios do Eterno. Então, isso bem assim, olha, tu não tem que refletir o Pablo não sei o quê, a doida não sei o quê. Reflete Deus em tua atitude. Se veio com essa experiência, faça um esforço supremo. Eu digo que nós espíritas temos tantos recursos, mas nós não estamos sabendo utilizar.
Nós estamos utilizando uma falsa caridade de nós não podemos ter preconceito. E eu digo, gente, nós não estamos falando de preconceito. Nós estamos falando de conscientização. Conscientizar o porquê está passando por isso. Eu conversando com uma pessoa, e ele defendendo essa coisa do homossexualismo, eu disse, olha, ele não é espírita, por sinal até materialista. Eu disse assim, me diga uma coisa, se você nunca tomou café, tem como você sentir falta do café? Eu disse, não, tudo bem. Se você nunca comeu uma macarronada, tem como você ter saudade de macarronada? Não. Se você nunca visitou um país, tem como você... Não tem. Então tá. Como é que se uma pessoa, ela iniciou no ventre da mãe, na sua concepção materialista, e nasceu, como é que ela pode sentir tendência para isso, ou tendência para aquilo, sentir falta disso, ou sentir falta daquilo, se ela nunca viveu? Então, eu acho assim que o primeiro ponto que nós não estamos parando para pensar é que se nasce uma criança que com 2, 3 aninhos é um menino e que está brincando de boneca, eu vivi essa experiência dentro de casa com meu sobrinho. O Vinícius é todo machão, né? Todo machão. E tinha um Pedro Paulo que é todo, né? Então, os meninos estavam brincando de futebol, a gente procurava, cadê o Pedrinho estava no quarto brincando com as bonecas da Jennifer. Aí tu olha pra mãe, eu sou tia, aí tu olha pra mãe, a mãe diz assim, ele é tão cuidadoso, né? Ele gosta, né, dele? Deixa. Quando ele ia correr, que ele corria com o Vinícius corria assim, né? Ele corria assim, ó. Aí o Vinícius virava pra ele, ei rapaz, o homem corre assim, ó. O Vinícius já incomodado com 3 anos. E o outro corria, hoje já tem 17 anos, sumiu o homossexualismo. Pai não fala, mãe se finge de lesa, entendeu? E ele é muito petulante, então não tem como você chegar e conversar, uma pessoa que não está aberta, né? E às vezes a gente como tia tem todos os recursos, mas a mãe é evangélica e você não tem como auxiliar quem não quer ser auxiliado. Mas a gente percebe que, poxa, se você olha na infância, a primeira coisa, os pais espíritas, olha de frente. Olha, meu filho também é feminizado. Como é que eu, espírita, posso lidar com isso? Virando a cara para o outro lado? Fazendo de conta que eu não estou vendo? Não, a primeira coisa é enxergar. É estar no corpo masculino, mas a alma é feminina. Então vamos começar a trabalhar com isso daí. Está querendo brincar de bonequinha? Ah, que legal. Mas a bonequinha, quem cuida é a mamãe, você é o papai. Vamos trazer a comida para casa. Então vamos sair para fazer compras. Brincando. Já comprou a comidinha, agora vamos levar a comidinha, que é a mamãe que vai fazer a comidinha. O papai também dirige o caminhão. Vamos para o caminhão. Você vai fazer um esforço enorme para fazer com que essa alma consiga entender mais ou menos o seu mundo. É fácil? Não é. Mas pelo menos você está fazendo a sua parte. Mas dizer que não quer enxergar, não quer olhar, não quer ver, fica mais difícil ainda. E o outro ponto é, se veio com a personalidade invertida, veio por quê? O Chico veio com a personalidade invertida. Ele pediu. Sabe por quê? No ano 71, no Pinga Fogo, ele diz assim, vai aumentar muito. E perguntaram sobre o homossexualismo, ele disse, se prepare que vai aumentar muito. Ele falou em 71. Não há quem não tenha um caso em família hoje. Ou vários. Então a gente para pensar. Aí ele pediu para vir nessa condição. Sabe para quê? Para servir de exemplo como que tem que fazer. Porque nunca será natural sexo entre 2 homens e entre 2 mulheres. Ah, é amor? Amor é uma coisa, filho, sexo é outra. Você pode amar, eu posso amar a carne, nem por isso a gente faz sexo. Não mistura amor com sexo. A função do sexo é procriar. E não é nem saudável, faz mal para o organismo. Vai adoecer, vai perecer. Então vamos sublimar. Ah, é muito difícil. Isso mostra quanto tempo você está enrolado com sexo. O sexo não está na função, está na sua cabeça. E se isso é desesperador, isso mostra. Por isso é que você vê em regime de prisão.
num corpo que não é adequado aos teus desejos. Porque se eu te der um corpo adequado aos teus desejos, tu vai tocar o terror de novo. E o que o papai quer é que você se eduque nessa área. E aí o homem dá nó em pingo d'água para poder realizar os seus desejos. E eles sabem que está errado, porque todos carregam culpa. Isso quer dizer que isso não é preconceito, gente. Isso é esclarecimento que nos falta. E que dentro da nossa evangelização infanto-juvenil a gente não está sabendo lidar. Eu sou contra, já falei. Me afastaram da juventude. Não é bom, não é saudável você pegar um homossexual, um travesti e colocar para evangelizar a criança. Isso não é preconceito, é conceito. É falta de respeito com uma criança que ainda está formando a sua personalidade, com um jovem que está ali indeciso, ele vê o evangelizador, oi gente, bom dia. Ele vai dizer, eu vou rasgar também. Aí fica difícil. Como aprender a lidar? Mas é o que mais tem no nosso movimento espírita, eles estão evangelizando. Porque eu acho que a maior lição é mostrar que o espírito sobrevive ao corpo. Essa é a maior lição. Mas a massificação é expiação. Tanto é que a rebeldia é muito grande. Nós tivemos umas paradas aí em São Paulo, que chamam parada gay, se não me falha a memória, de uma agressividade à religião que foi algo assim absurdo. Colocaram Jesus vestido de travesti, como se Jesus fosse um travesti. Mas você vê assim o quanto eles são contra as regras, a disciplina, o moral e a religião. Teve um caso de uma mulher se fantasiou, imagina, se vestiu de Maria e abortou, fazendo aborto. Então a gente percebe, e lembra que nós estamos vivendo esse período de transição. E outra, por exemplo, nós temos muitos formadores de opiniões, não é isso? Artistas. Então, uma vez que eu estou influenciando a juventude, eu vou responder por mim e pelos jovens. Pela coletividade. Uma vez que eu sou formadora de opinião. É aquilo que eu costumo falar que vai ser o nosso estudo da próxima semana. Nós fomos atacados na arte, na educação e na religião. Eles estão inseridos nesses 3 pontos. Na educação, você imagina, primeiro, tiraram moral e cívica, lembra? Religião. Não tem mais isso. Não tem. Outro ponto, o ensino de segundo grau, o antigo segundo grau era profissionalizante, acabaram. Hoje fica esses jovens, termina o ensino médio, fica com cara de lesa, e agora o que eu vou fazer? Ele acha que ele tem que fazer o 3º grau. A obrigação do governo é dar uma profissão, então profissionaliza o ensino médio. A gente estava no 1º ano, já começava a estagiar e quase sempre a empresa contratava a mão de obra. O Instituto de Educação, o IEA, formava professores. Mas tem que fazer o ensino superior agora, né? Tem que fazer o ensino superior. Na época ele formava. Então por aí tinha a Escola Técnica Federal do Amazonas e acabou. Então até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.